Então, vamos lá. Hoje vamos tratar da temática de entalpia padrão e a entalpia de formação. E a entalpia padrão de formação. Deixa eu colocar aqui no slide. Então, vamos começar aqui. Então, veja só. O estado padrão, né, é impossível, né, se determinar a entalpia absoluta de uma substância, ok? Por convenção, né, a gente vai ver mais para frente que adota-se um critério bem básico. Então é impossível determinar experimentalmente a entalpia, ou seja, H absoluta de uma substância. Sempre ela vai ser relativa a algum processo, a entalpia de uma substância. O estado padrão de uma substância é seu estado físico mais comum e a variedade alotrópica mais estável em condições ambientais. Então veja só, quando a gente falar em estado padrão, a gente vai logo se lembrar de temperatura. Tem que estar a 25 graus Celsius. Isso aqui dá 290 Kelvin, ok? Só que se fala mais em graus Celsius, né? Mas o correto seria utilizar a escala Kelvin. E pressão, né? É um ATM. Então isso aqui é o estado padrão. E quando se fala em estado padrão, se fala em substâncias simples, sempre. Substâncias simples são aquelas formadas por um único tipo de átomo, né? Um exemplo bem o O2, né? Gás oxigênio, ou gás ozônio e etc. A água, H2, não é uma substância simples, porque ela é formada por átomos de oxigênio e átomos de hidrogênio. Tá ok, gente? Então, se uma substância simples estiver no estado padrão, ela será atribuída por convenção a entalpia zero. Okay? Então, a entalpia de uma substância simples no estado padrão, ou seja, a 25 graus Celsius e a 1 atm de pressão, é zero. A entalpia de formação, agora a gente vai falar sobre entalpia de formação. Já é outro conceito. A entalpia de formação, também denominada entalpia padrão de formação ou calor padrão de formação, é o cálculo do calor liberado ou absorvido na formação. Isso aqui, gente, é muito importante. 1 mol de substância a partir de substâncias simples, ok? No estado padrão, ok? Só uma coisa que eu não falei aqui para vocês: quando a gente fala em entalpia padrão, a gente fala no ΔH ou no H, a gente coloca esse sobrescrito, né, esse zero. E quando a gente fala em entalpia de formação, a gente fala em ΔH F. Agora, se você se referir, porque tem uma diferença, né? Entalpia padrão e a entalpia de formação. Entalpia de formação F, entalpia padrão esse zero. Agora eu posso juntar essas duas características numa só: entalpia padrão de formação. A entalpia de formação tem que ocorrer com substâncias simples formando 1 mol, né, de produto. A entalpia padrão tem que ocorrer com substâncias simples, só que essas tem que estar o quê? Elas têm que estar a 25 graus Celsius e 1 atm de pressão. Se eu juntar a característica da entalpia de formação com a entalpia padrão de formação, eu vou ter a entalpia padrão de formação, ou seja, 1 mol de produto a partir de substâncias simples a 25 graus Celsius e 1 atm de pressão. Então é isso, gente. Deixa eu apagar aqui essa parte aqui, pronto. Então, ó, por exemplo, eu tenho aqui, ó, a substância simples, né? Isso aqui é a combustão do gás hidrogênio com gás oxigênio, formando água. Note, eu tenho aqui os reagentes, aqui eu tenho os produtos. Eu tenho o ΔH,
ou seja, eu tenho o calor associado a isso. É um procedimento, essa aqui é uma reação exotérmica, porque o ΔH é menor do que zero, ou seja, o ΔH aqui é negativo. Outra coisa que eu destaco, isso aqui é a equação termoquímica, porque ó, eu estou colocando aqui o estado físico, né, dos reagentes e produtos, gás e um líquido. A entalpia, e é uma entalpia de formação. Por que é uma entalpia de formação? Porque eu estou partindo de substâncias simples, aqui ó, hidrogênio, gás hidrogênio com gás oxigênio, para formar uma substância composta, tá ok? Substância composta é essa, a água, formada por átomos de oxigênio e átomos de hidrogênio, tá ok? Aí o que é que eu vou fazer aqui também? É padrão, é uma entalpia padrão? É. Por quê? Esse experimento foi realizado a 25 graus Celsius e a 1 atm de pressão. Então a entalpia de substâncias simples, do hidrogênio e do oxigênio, é igual a zero. Ela é de formação, essa entalpia? É, porque formou 1 mol de água aqui, ó. Quando não tem um numeral, a gente coloca 1. Tá ok? Por exemplo, o cloreto de amônia aqui, ó, é formado pela seguinte reação: amônia mais ácido clorídrico vai dar o cloreto de amônia. É um processo exotérmico, ou seja, libera calor. O sistema libera calor para a vizinhança, tá ok? É exotérmico também porque o ΔH é negativo aqui. É uma entalpia de formação? É. Por quê? Não é uma entalpia de formação, viu gente? Porque aqui não seria uma entalpia de formação, porque eu não estou partindo de substâncias simples, eu estou partindo de substâncias compostas. E também não é uma entalpia padrão, né? Porque entalpia padrão teria que estar explícito aqui que foi a 25 graus Celsius e 1 atm, e também teria que ser com substâncias simples. Observe que nenhum dos reagentes é uma substância simples, portanto não podemos atribuir a eles entalpia igual a zero, né? Aí só poderia ser entalpia igual a zero se as substâncias fossem simples. Deixa eu trazer para cá. Precisamos saber as entalpias de formação de cada um dos reagentes, tá ok? Pois esses sim são formados por reações entre substâncias simples. Então tem aqui, ó, entalpia de formação dos reagentes. Aí ele foi atrás, né? Só que isso você pega em tabelas. No mínimo ele chegou, viu lá, entalpia padrão de formação da, vamos colocar aqui, da amônia. A amônia não é NH3. Então, ó, o NH3 é formado por quê? Por átomos de nitrogênio. Então, no mínimo isso aqui foi formado pelo gás nitrogênio, mais você tem átomos de hidrogênio mais o gás hidrogênio, sempre de substâncias simples. Aí o HCl, o ácido clorídrico, é formado por átomos de hidrogênio e cloro. Então, no mínimo, átomos de hidrogênio mais átomos de cloro. Tá ok? Então, isso aqui é as entalpias padrão da amônia e do gás do ácido clorídrico. Ok? Partindo de substâncias simples. Então veja, isso tem tabelas. Ele foi lá na tabela e pegou essas entalpias. A entalpia de formação da amônia é menos 46 kJ por mol. A entalpia de formação do ácido clorídrico é menos 92,4, né, mols. Somando essas duas entalpias, obtemos o valor da entalpia dos reagentes e podemos descobrir a entalpia do cloreto de amônia. Veja, logicamente, né? Para você obter a entalpia dos reagentes é só somar. Vamos, ó, deixa eu destacar aqui a reação: NH3 mais HCl, que vai dar no cloreto de amônia, NH4Cl. Ele não quer saber esse valor aqui de entalpia. Como é que eu vou saber esse valor de entalpia? Primeiro eu tenho que saber a entalpia dos reagentes. A entalpia dos reagentes simplesmente vai ser a soma, né, da entalpia da amônia mais a entalpia do ácido clorídrico.
Só que eu tenho que consultar tabelas aqui. E eu consultei tabelas a partir da entalpia de formação da amônia e do ácido clorídrico. Fui lá e obtive menos 46 e menos 92,4 kJ por mol. Então eu somei aqui, ó. Então a entalpia dos reagentes aqui vai ser a entalpia da amônia mais a entalpia do ácido clorídrico, aí somando, né? Menos 46 mais menos 92,4, né? Então isso aqui vai dar menos 138,4 kJ por mol. Eu não quero saber qual é a entalpia do cloreto de amônia, aí eu pego essa equação. Veja, essa equação todinha, vamos considerar ela. Eu tenho aqui os produtos do lado direito, após a seta, e tenho os reagentes. A entalpia de uma reação, ela é calculada pelo quê? Entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Tá ok? Como essa fórmula aqui mostra. Sempre assim. A entalpia da reação eu já sei, né? Ele deu lá no início. Menos 176 kJ por mol. Então, ó, no lugar de delta H eu coloco menos 176 igual a entalpia aqui dos produtos menos os reagentes. Quem vai ser produto, quem vai ser reagente? Reagente a gente já sabe, né? Vai ser a soma das entalpias da amônia mais o ácido clorídrico. Vai dar menos 138,4. Eu coloco aqui, ó, reagentes. A fórmula, né, menos, eu coloco menos 138,4 menos, por causa da fórmula, a parênteses, né, menos a entalpia dos produtos aqui. Então, quem é os produtos aqui? É o que eu quero saber, o cloreto de amônia. Isso aqui deu uma equaçãozinha, né, do primeiro grau. Então veja, o que é que eu vou ter que fazer aqui? Reorganizar, né? Isso aqui poderia ser uma letra, gente. Ao invés de ser esse símbolo todo aqui, ser X. Então, ó, menos com mais, né? Aqui até é raro, né? Aqui tá até errado, viu, gente? Menos com menos dá mais. E aqui, ó, vai ficar... Ah, mas eu sei o que ele fez aqui, peraí. Ó, a matemática aí, ó. Simples detalhe. Eu vou reescrever essa equação aí pra vocês, porque foi o seguinte aqui, ó. Vamos lá. Menos 176, aí H, que é o produto, né? Que é NH4Cl. Aí, menos com menos dá mais, né? Então, mais 138,4. Beleza. Então, eu poderia fazer o seguinte, ó. Passar isso pra cá. Fica menos 176 menos, né, 138,4. Aí, isso vai ser cloreto de amônia, né? Que é o produto. Então, somando isso aqui, que é menos com menos, dívida com dívida, vai dar mais dívida, vai dar 314,4, que é a entalpia desse produto, cloreto de amônia, tá ok? Então vamos prosseguir aqui. Então, ó, o que é que a gente já sabe? Que existe, ó, entalpia de formação, formada a partir de substância simples, que vai formar 1 mol produto, e entalpia padrão, que é a partir de substância simples, só que é 25 graus Celsius e 1 atm de pressão. E tem a entalpia padrão de formação, que reúne essas duas características, né? Temperatura, pressão e 1 mol. Então vamos fazer aqui questões, né? Identifica a reação que define a variação da entalpia padrão de formação. Ó, entalpia padrão de formação. Então é delta, o zerinho subscrito, F. Então, ó, temperatura, né, de 25 graus Celsius, pressão de 1 atm, e eu vou ter que formar o que? Vou ter que ter reagentes, né, e produtos, só que eu tenho que ter 1 mol de produto. Então, ó, identifique a reação que define variação da entalpia padrão de formação. Então, eu tenho que ter todas essas características aqui, ó. Então, vamos ver aqui, ó. Veja, substância simples, beleza, a letra A.
Substância simples também, o gás oxigênio, que aqui é grafite e aqui é gás oxigênio. Só que tem um problema aqui, né? Isso aqui não é entalpia padrão de formação. Por quê? Não formou um mol, formou 2. Então aqui a gente já pode desconsiderar. Teria que ser 1 mol aqui. Letra B, eu tenho aqui, ó, diamante, né? E o gás oxigênio. Lembrando, viu, gente, você tem que... Essas entalpias tem uma coisa, forma alotrópica mais estável. Não adianta só ser a substância mais simples, a substância simples, não. Dá um exemplo aqui. Eu tenho grafite, que é carbono, né? E diamante. Grafite e diamante são os mesmos átomos, só que o arranjo espacial muda, né? Lembrando isso. Só que se calculou que a forma alotrópica mais estável do carbono é o grafite. Então aqui, ó, você já pode eliminar, né? Esse probleminha. Aqui era o... não formava um mol, formava 2. E aqui o problema qual é? Não está sendo formado a partir da forma alotrópica mais simples. Né? Mais simples, a mais estável, né? A menos estável, tá, ok? Letra C, você tem grafite, substância simples e forma alotrópica mais estável do carbono, e eu tenho outra substância simples, o gás oxigênio, formando 1 mol, né, de CO2. Então aqui, ó, a gente já pode dizer, ó, correto. Então aqui, olha, aqui eu já não posso marcar, né, porque é uma substância composta, cálcio e oxigênio, tá, ok? Então aqui eu já não posso. Também aqui, ó, carbono e oxigênio, é o dióxido de carbono. Então isso aqui não é entalpia padrão de formação, que é entalpia padrão de formação, substâncias simples ou forma alotrópica mais estável, temperatura de 25 graus Celsius, 1 atm de pressão, formando 1 mol. Então substâncias simples aqui não são. Aqui, substância simples. Mas qual o problema aqui? Formou mais de 1 mol. Tá, ok, se fosse 1 aí seria correto. Então letra C. Letra não, né? Segunda questão. Do conjunto de substâncias abaixo, quais devem ter entalpia padrão de formação igual a 0? Olha, então ele entalpia padrão de formação igual a 0. Água líquida? Não, né? Água líquida é H2O, formada por átomos de hidrogênio e oxigênio. Nitrogênio gasoso. É que pode ser, né? Nitrogênio gasoso. Substância simples, né? Então, letra B. Oxigênio gasoso. Aqui tem mais de uma resposta. Ok, também. Grafita. É o grafite, que é a forma alotrópica do carbono mais estável, né? CG, que é o carbono grafite. Ok. Diamante não, hein? Porque o diamante é uma substância simples. Seria o CD, entre parênteses. Só qual o problema? O diamante não é a forma alotrópica do carbono mais estável. Para quem não está entendendo o que é a forma alotrópica, ó, o que é alotropia? Alotropia é quando você tem substâncias simples, né, formando diferentes substâncias. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho gás oxigênio, ok, e tenho o gás, desculpa aí, ozônio, tá, ok? Duas substâncias simples, mas formando substâncias totalmente diferentes. Isso aqui é um gás, né, que nós respiramos, a maioria dos seres vivos na Terra respira ele. E isso aqui é um gás que ele é tóxico para a maioria dos seres vivos. Inclusive está sendo muito usado aí no combate a Covid, né, no caso ao coronavírus, né, para eliminar o coronavírus de locais se coloca o gás ozônio. Ok, então vamos para a terceira questão aqui. Sendo o ΔH de formação do óxido de cobre 2, ok, igual a óxido de cobre 2, esse cara aqui. Então o ΔH dele é igual a menos 37,6,
quilocalorias por mol. E o ΔH do óxido de cobre 1, então é o Cu2O. ΔH menos 40,4 quilocalorias por mol. Beleza? Então vamos lá, né? Aí ele deu esses dois valores. O ΔH da reação, veja, aqui é simples, hein? Ele deu essa reação. Primeiro, aqui ó, você tem os reagentes e aqui você tem produtos. Ele quer saber o ΔH dessa reação aí, né? É fácil, né? Seria produtos menos reagente. Aí o que é que eu faço aqui? Eu sei que os produtos aí, ó, 2CuO, né? Que é o óxido de cobre, né? 2. Então, isso aqui já fica a parte. Menos os reagentes, né? Aí os reagentes aqui, deixa eu pegar um baixo que eu coloquei só uma observação 2 aqui, porque aqui tem 2 mols de óxido de cobre 2. Menos, aí os reagentes. Quem são os reagentes? São o Cu, que é o cobre, o óxido de cobre 1. Então, Cu2O menos 1,5 de gás oxigênio. Beleza. Veja só. Isso aqui é uma substância simples, então a entalpia aqui é 0. Tá ok? Então vai ficar 2 vezes qual é a entalpia, né, de formação do óxido de cobre 2. Ele dá aqui no texto, ó, formação do óxido de cobre 2 menos 37,6. 37,6 menos, aí qual a entalpia de formação do óxido de cobre 1? É 40, né? Então, ó, menos 40,4. Ok? Coloca entre parênteses por causa da fórmula, hein? Essa fórmula aqui, ó. Então isso aí vai dar o que? Vamos lá. 2 vezes 37. Qual o dobro de 37,6? 75, né? 75,2. Aqui é negativo, hein, gente? Porque é a carga do sinal aqui. Menos com menos dá mais. Então aqui vai dar o que? 40,4, né? Então, ó, tu tá devendo R$75, paga R$40, R$75,20 e paga R$40,40. Quanto é que fica? Vai ficar 34, né? Só que vai ficar negativo, né? Tu ainda vai ficar devendo menos 34,8 quilocalorias, né? Então seria a letra A, né? Então, gente, sempre lembre dessa fórmula, hein? Quando for calcular a entalpia de uma reação, você tem que considerar uma variação. Vai ser o que? A entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Aqui, quarta questão. Os romanos utilizavam o óxido de cálcio, né, como argamassa nas construções rochosas. O óxido de cálcio era misturado com água, produzindo o hidróxido de cálcio, ok? Que reagia lentamente com CO2, que é o gás dióxido de carbono, né? O que está presente na nossa atmosfera, dando no calcário. Ele descreve aqui, ó, o óxido de cálcio, ele se transforma em hidróxido de cálcio, depois reage com o dióxido de carbono e vai formar o que? O calcário e água, né? São os produtos. Então aqui a gente tem reagentes e aqui, ó, você tem os produtos. Então ele dá o delta H de formação. Não quer dizer que aqui, ó, essa é a diferença. Não quer dizer que aqui é o delta H de padrão, né? Porque o delta H de padrão é aquela temperatura de 25 graus Celsius e a pressão de 1 atm.
Talvez esses experimentos aqui, ó, essas medidas, né, foram realizadas em outras temperaturas. Mas aqui é o ΔH de formação. Por quê? Você partiu de substâncias simples, ok? Substâncias simples e resultou em 1 mol. A partir dos dados da tabela anterior, a variação de entalpia da reação em kJ por mol será igual. Então é bem simples, novamente, né? ΔH aqui, ó, de uma reação, vou colocar assim, ΔH de uma reação vai ser igual aos produtos menos os reagentes. Aí veja, quem é os produtos aqui? São calcário, então tu vai pegar, ó, coloca igual a menos 986,1, a água menos 241,8, fecha parênteses, menos, aí você pega agora os reagentes. Quem são os reagentes? São o hidróxido de cálcio. Eu errei aqui, não foi, gente? Eu inverti, não foi? Tem que apagar aqui. O ruim é isso, quando você está sem aluno, você não tem a pessoa para corrigir você quando erra. Então aqui é os produtos, né? Que é o calcário, né? O carbonato de cálcio, que é menos 1206, menos 1206,9. E aqui, ó, os reagentes. Quem são os reagentes? São o hidróxido de cálcio, então menos 986,1, menos, vou até adentrar aqui, vamos embora. Numa prova com uma pessoa que estudou, né, sempre vai estar toda arriscada assim, aleatoriamente. Menos, aí, quem é outro reagente? É o CO2, né, o CO2 aqui, ó, menos 393,5. Então, soma logo isso aqui, né? Somando 981, é bom você fazer essas contas, hein? 986,1 mais 393,5. Isso vai dar, porque é uma dívida contra dívida, né? Então aqui vai dar 1.379,6. Aí aqui, quanto é que dá essa soma? 1.206 negativo, né? 1.206,9, né? Com menos 241, não é isso? 0,8. Então isso vai dar 1.480. Então isso vai dar 1.448,7 negativo. Aí veja, igual, né? Aqui, ó, menos com menos dá mais, hein? Então vai ficar 1.379,6 menos 1.448,7. Então, ó, tu tá devendo 1.448,7. Aí tu paga 1.376. Ainda vai sobrar, né? Sobrar uma dívida, né? Pra tu pagar, no caso. Então isso vai dar isso vai dar, cadê aqui? 69,1, só que dá negativo, né? Então letra B, tá ok? É o resultado. Então gente, é isso, tá ok? Essa questão aí, essas questões com ΔH, né, de reação, elas requerem essas continhas, hein? Mas não se assustem não, porque geralmente dá pra você executar de forma
é razoável, né? Para quem sabe um pouquinho somar e subtrair com números negativos é tranquilo. Então vamos lá. Quinta questão, considere a seguinte reação, né? Então você tem a reação aqui, grafite, substâncias simples, né? Dando origem ao, ele chama aqui que isso aqui é a entalpia do benzeno, né? Isso aqui é o benzeno, C6H6. Para quem não sabe o que é o benzeno, é a famosa estrutura. Ok. Aí ele dá o ΔH de formação. Isso aqui é entalpia padrão de formação do benzeno, hein? É positiva, então é endotérmica. Determina a entalpia do benzeno. Ó, no caso aqui é uma pergunta bem simples, né? Se é a partir de substâncias simples, o ΔH aqui é zero, o ΔH aqui é zero. Tá ok? Então, quem é a entalpia de formação do benzeno? Já deu aqui, ó. Seria 83,3. Aqui é mais uma questão conceitual para ver se você está sabendo o conceito, né? Porque aqui é 0, 0, substâncias simples. Então, quando você for fazer as contas lá, só vai sobrar o produto, né? Que ele já deu aqui.